Irmãos, todos nós vivemos dias difíceis. Se no momento nós não estamos passando por dias difíceis, nós já vivemos tão recentemente por momentos difíceis. Eu estou na bênção nesse momento que eu estou vivendo, graças a Deus. Depois de um longo período de prova, de dificuldade extrema, junto da minha mãezinha, que Deus recolheu nos seus braços, foram quase 60 dias dedicados ali. E graças a Deus pela vida da igreja na nossa vida, agora a gente está num tempo de paz e tranquilidade. Ela está nos braços do Senhor e as coisas vão entrando nos eixos. Então eu estou vivendo um momento de paz, é muito gostoso estar em paz. Mas a gente sabe que as provas, elas vêm sobre nós. Você quer ter uma ideia do que eu estou te falando? Nesse exato momento da sua vida, responda a seguinte pergunta: existe alguma prova que você está enfrentando? Ou na sua vida financeira, ou é relacionamento, ou é pessoal, ou é em relação à questão da fé, você está descobrindo alguma coisa, está de repente em conflito consigo mesmo, quem sabe alguma enfermidade, alguém está vivendo algum tipo de prova dessa que foi citado? Dê um sinal com uma de suas mãos. Quase todas as pessoas, se não todas, quase todas. Não todas, porque eu sei que não são todas que estão vivendo esse momento difícil, né? Graças a Deus, neste exato momento, eu não levantei minha mão. Se eu estivesse vendo um momento de dificuldade, eu levantaria aqui, né? Existem coisas que não são dificuldades, são coisas do dia a dia que a gente tem que administrar com sabedoria e não pode traduzir como problema. A dificuldade que algumas pessoas enfrentam é que coisas pequenas tomam um vulto de problema, quando na verdade não deveria ser um problema para si. Então, observe só, é muito interessante quando a gente vai olhar a palavra de Deus, e nós vamos descobrir que as dificuldades, né, elas geram inquietação no coração do homem. Na experiência de Jó, por exemplo, todos os textos vão ser projetados aqui hoje. Olha só a experiência de Jó, que coisa interessante que está descrita aqui. Jó falando, né? O que eu temia sobreveio a mim, veio sobre mim. O que eu temia veio sobre mim. E o que eu receava me aconteceu. Eu não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Agora, para um pouquinho e vamos lembrar quem é que foi esse personagem bíblico. Uma pessoa real, alguém que de fato existiu. No estudo das Escrituras, alguns vão dizer que Jó é um livro poético e, portanto, Jó não existiu na face da terra. Disse que Jó foi apenas um personagem criado por alguém que escreveu esse livro. Eu particularmente acredito que Jó, ele de fato, ele existiu, foi alguém que existiu, que passou por todas essas provas, até porque nós temos referências da vida de Jó em outros livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus faz citação de Jó. Quando olhamos para a vida de Jó, logo lá no capítulo 1, nós descobrimos algumas coisas muito interessantes sobre ele. A Bíblia vai dizer para mim e para você que Jó era um homem reto, íntegro e justo, e se desviava do mal. Ele tinha tanto temor de Deus, que quando os filhos deles terminavam de dar um ciclo de banquetes, é mais ou menos assim, cada mês ou cada semana, isso não fica muito claro no texto, mas eles se reuniam regularmente. E parecia que era um ciclo. Ou eles iam na casa de um primeiro, depois iam para a casa do outro, depois daqui a um tempo se reuniam novamente na casa do outro, e era feito um ciclo de comunhão nessa família. Muito bacana isso. A Bíblia diz que Jó tinha um temor tão grande de Deus, que quando terminava esse ciclo de celebração, da comunhão, da vida, a Bíblia diz que ele sacrificava a Deus com medo dos seus filhos terem pecado aos olhos do Senhor. Tamanho era o temor dele. Isso enche o meu coração de alegria, de saber que alguém nessa condição, nessa qualidade, existiu na face dessa terra. Mas acontece que o inimigo da nossa alma, segundo o que a palavra de Deus nos diz, ele perambulava sobre a terra e ele observou Jó, e ele chega na presença de Deus e pede autorização para o Senhor para tocar a vida de Jó. E é interessante notar que Deus autoriza, e a palavra é: você vai ver que o meu servo Jó não vai negar a mim, ele vai ficar firme. E Jó então começa a viver momentos difíceis. Ele está vivendo o melhor momento da sua vida. Lembre-se, Jó é rico, segundo as Escrituras, ele é o homem mais rico que havia no Oriente.
ele é alguém abastado, ele tem filhos, ele tem uma esposa, ele tem bens, ele tem... O que você imaginar, ele tinha de melhor. Eu acredito que ele morava na melhor terra, eu acredito que ele desfrutava dos melhores pastos, ele tinha tudo que é de melhor. Mas acontece que foi concedido a autorização para tocar no que ele tinha. E quando a gente começa a ler o capítulo 1 e o capítulo 2, a gente fica sem pasmo, porque a Bíblia diz para nós que enquanto Jó estava lá, chega alguém para dar uma notícia, um mensageiro, e diz, olha, os seus servos foram mortos e os rebanhos foram dizimados, foram levados. Ele está falando ainda, chega um outro mensageiro, olha, todos os seus filhos morreram. Veio um vento, invadiu a casa onde eles estavam, a tenda onde eles estavam, e todos morreram. E daqui a pouco vem outro, e assim nós vemos que ele vai perdendo as coisas. E como se não bastasse, depois de tudo isso, a Bíblia registra para nós, contando que ele perde a sua saúde. As Escrituras dizem que ele perdeu a sua saúde de tal maneira que ele se assentava e raspava as suas feridas com telhas, com cacos de cerâmica. E nos dá a ideia de que ele estava purulento dos pés à cabeça. Tenta imaginar isso, alguém gozando de plena saúde, com todas as bênçãos, tudo no devido lugar, com tudo de melhor, família, esposa, os bens, as coisas boas, e de repente isso ser tirado e também a sua saúde. E a Bíblia diz que Jó não pecou. Isso é maravilhoso. Ele não blasfema, ele simplesmente, quando faz referência a si mesmo, ele diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. De verdade, seja sincero, quem de nós aqui estaria num grau, num nível de fé tão aprofundado, a ponto de perder todas as coisas, inclusive a própria saúde, e dizer, bendito seja Deus? Humanamente falando, a gente está diante de algo assim, impressionante. Todas as vezes que eu leio a história de Jó, eu fico impressionado. E tem mais um detalhe, ele estava purulento dos pés à cabeça, e segundo o que a Bíblia nos diz, os bichos estavam andando sobre a sua pele. E ele estava ali confiante. É lógico que Jó ele vai agora receber a visita de pessoas, de amigos dele, e a Bíblia diz que eles ficam quietos durante alguns bons dias, se não me falha a memória, 7 dias, eles ficam quietinhos ali, só observando, vendo o sofrimento dele, e de repente, eles começam agora a exercer os seus pensamentos sobre o sofrimento de Jó. E a pergunta em comum que eles têm, esses amigos que foram até ele, era mais ou menos assim, Jó, pensa bem, será que você não fez alguma coisa errada? E a resposta é, Jó não fez nada de errado. E a resposta que Deus traz para você nessa noite, pelo que você está passando de dificuldade, é, você não fez nada errado, calma, quieta o seu coração. Amém? Quieta o seu coração, você não jogou pedra na cruz, por favor. Já vi tem gente que fala assim, aquela pessoa jogou pedra na cruz, porque está tomando tanta bordoada, né? Não, você não fez isso. Eu espero que não, tá, irmão? Deus abençoe que você nunca tenha feito isso, né? Se fez, pede perdão, que tem perdão sobre a tua vida também. Que tem gente que na hora do desespero fala coisa errada até sobre Deus, né? Eu conheci gente assim, eu conheci uma pessoa muito próxima a mim, que depois se arrependeu, e eu louvo a Deus por isso. Se arrependeu, né? Se arrependeu, e eu falo, ai Deus, obrigado. Partiu dessa vida arrependido, graças a Deus. Então, observa, na experiência de Jó, ele diz assim, olha, o que eu temia sobreveio sobre mim, o que eu receava aconteceu, eu não tenho paz, e nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Está difícil para Jó. Está muito pesado para Jó. Na experiência do salmista já é um pouco diferente. A gente não sabe a medida da dor e do sofrimento do salmista, mas no Salmo 119, 143, nós temos registrado o seguinte, olha só. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são meu prazer. Amém? Tribulação e angústia. O que é uma tribulação? Tribulação é um problema grande, é um problema que quase se torna insuportável sobre os nossos ombros. A tribulação, ela pode vir da parte de Deus, ou ela pode vir do nosso próprio coração. Você já ouviu falar que tem gente que é meio atribulado? Já ouviu falar isso? Não? Aí, aquela pessoa é meio atribulada, né? É porque ele consegue fazer uma tempestade num copo d'água dentro do seu coração. Ele se atribula, ele não precisa de ninguém para receber tribulação. Nem o diabo consegue atribular ele, mas ele se atribula. Né, de tão tribuloso que é, misericórdia. Então, diz o texto, tribulação e angústia.
Fruto da tribulação é angústia. Você não consegue ver resposta, você não consegue ver saída, você não consegue entender como vai fazer para sair daquela situação. E ele diz que atingiram ele. O que eu consigo pensar aqui, quando eu vejo essa palavra atingiram, é como se o salmista estivesse recebendo flechas lançadas contra ele. E essas flechas estavam acertando, e então gerando essa angústia. Mas ele diz uma coisa muito séria, e eu acho que aqui tem uma chave especial para mim e para você. Mas os teus mandamentos são meu prazer. A gente precisa de recorrer à palavra de Deus quando a gente está passando pela prova. Você precisa correr para a palavra de Deus, você precisa fazer isso. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte, olha só: as tribulações são como um fogo que nos purifica. Elas não são apenas obstáculos, mas sim uma porta que leva ao crescimento espiritual. Através da dor e do sofrimento, encontramos uma fé mais forte e uma compreensão mais profunda do amor de Deus. Eu não sei você, mas eu consigo enxergar o amor de Deus em todos os momentos de dificuldade que eu enfrentei na minha vida, todas as vezes, sem exceção. Houveram momentos que demorou um pouquinho para me enxergar o amor de Deus, infelizmente. Porque a gente, por conta da dor, do sofrimento, a gente fica entorpecido por aquilo. Às vezes Deus está fazendo, movendo as águas, tirando coisa do nosso caminho, colocando coisa no nosso caminho para o nosso próprio bem, e a gente está lá assim, meu Deus, cadê o Senhor? Ei, meu irmão, abre seus olhos, abre seu coração. Deus não está dormindo, não. Ele sabe qual é a sua necessidade. Abre o seu coração e, ao mesmo tempo, aquieta o seu coração. Tem 3 considerações importantes para esse momento. Romper com dias difíceis é fruto de esforço. Diga, para romper com dias difíceis, eu vou precisar me esforçar. Irmão, você precisa fazer a sua parte. Não adianta ficar com o braço cruzado, Deus, Deus, Deus. Ai, Senhor, tem coisa que é só Deus, Deus, Deus. E tem coisa que você vai ter que meter a mão na massa para virar. Não adianta. Entendeu bem? Amém? Estamos juntos, gente, em nome de Jesus? Tem coisa que é só Deus mesmo, mas tem coisa que depende de você. Você precisa botar a mão na massa. Romper com dias difíceis vai requerer de nós concentração e foco. Você precisa ter foco. Quer vencer a dificuldade? Foco no seu problema. Não é para engrandecer o seu problema, é para olhar para o seu problema com um olhar certo, preciso, nada mais e nada menos. Olhe para o seu problema do tamanho que ele é. E aí você vai fazer o quê? Você vai agir, atuando, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus graça, para você se desvencilhar desse problema. Romper com dias difíceis é possível apenas aos pés de Deus, na comunhão com o Filho e no poder do Espírito Santo. Então agora a gente vai para algumas lições. Como eu falei hoje, todos os textos vão ser projetados aqui atrás. Como vencer os dias difíceis? Liberte-se do que lhe atrapalha. Eu quero destacar 3 coisas que atrapalham a nossa vida hoje. Hebreus 12:1 vai dizer o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Você precisa libertar-se daquilo que está atrapalhando a tua vida. E eu quero apresentar 3 coisas que atrapalham muito a vida das pessoas. A primeira delas, o primeiro elemento que dificulta a nossa história é o pessimismo. Você já teve que lidar com o pessimismo em algum momento na sua vida. É interessante, porque o pessimismo, ele vem sorrateiro sobre a nossa vida. E se a gente não toma cuidado, ele envolve o nosso coração e as coisas mais simples, que nós poderíamos assim já virar a página, elas se tornam um peso, porque nós começamos a enxergar de outro jeito. Nós supervalorizamos os pequenos problemas quando o pessimismo envolve o nosso coração. Bom, eu quero te dizer que você precisa romper com o pessimismo se esse é o seu caso. Se você não é alguém pessimista, levante a sua mão para o céu e agradeça. Mas pior do que ser pessimista, eu não sei se é pior, mas é tão ruim quanto, é ter um pessimista do lado. Você está sonhando, você está visualizando, você está acreditando, você está declarando, e o pessimista vem do seu lado e fala, não vai dar nada certo, para com isso, moço.
Ele olha para você e fala assim, você está sonhando grande demais, você está viajando, você tá doido, onde você está com a sua cabeça? Mas assim, você recebeu de Deus autorização para avançar, você entendeu uma sinalização do céu de que aquilo é importante para a tua vida, mas você está resistente, por quê? Porque quem sabe o pessimismo envolveu o seu coração. Eu declaro no nome de Jesus, rompido e vencido todo o pessimismo sobre a vida de cada um de nós. Deixa eu te falar uma coisa. Para mim mesmo, estou dizendo agora, em algum momento, eu vou ser tentado a ser pessimista. E você também vai ser tentado a ser pessimista. E nós precisamos discernir quando o pessimismo quiser se aproximar de nós. Bom, Charles Stanley ele fala o seguinte sobre o pessimismo, olha só. A dúvida e o pessimismo podem ser obstáculos à nossa fé. Precisamos lembrar que Deus é maior do que qualquer desafio que enfrentamos e que Ele sempre tem um plano para nós. Amém? Nosso Deus é maior do que qualquer desafio que enfrentamos. Então, para de chorar, para de gemer e começa a agradecer a Deus pelas oportunidades que têm aparecido na sua frente, em nome de Jesus. Agradeça a Deus pelas oportunidades. E não seja pessimista a seu próprio respeito. Se até hoje, olha para mim aqui no nome de Jesus, se até hoje você se envolveu com algumas coisas e de fato nada foi para frente, nada prosperou, a partir de hoje vai ser diferente, em nome de Jesus. Não é palavra positivista, declaração positivista não, é palavra de fé. Eu declaro pela fé no nome do Senhor Jesus, que você vai começar um curso e você vai terminar o curso. Eu declaro que você vai conseguir ser abençoado com uma porta de trabalho melhor e você vai prosperar lá dentro. Você não vai correr, você não vai gemer, você não vai ficar reclamando quando a primeira dificuldade aparecer, até porque você orou, você pediu para Deus. Você está pedindo para Deus, você está clamando a Deus por uma porta agora. Olha só, quantas pessoas estão pedindo por uma nova porta sobre a sua vida? Vocês todos que levantaram as suas mãos, guardem uma coisa no íntimo do coração de vocês. Pela fé, essa porta será aberta e no nome de Jesus. Quando esta porta for aberta, vocês lá, no lugar da bênção, escute o que eu vou falar agora, no lugar da bênção, terão dificuldades, passarão por provas adentro, mas não é para desistir, porque se Deus te colocou lá, é porque Ele tem um propósito maior. Você vai precisar de romper com o pessimismo do seu próprio coração e vai precisar de romper com o pessimismo das pessoas em volta. Que Deus te dê forças e te capacite no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 15, verso 13, ele disse o seguinte: agora, o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na sua fé, para que, pela potência do Espírito Santo, vocês tenham abundante esperança em nome de Jesus. Que amém mais fraco, irmão? Misericórdia, sangue de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Palavra de bênção aqui sobre a tua vida. Olha, leia aí comigo, olha que bênção. Agora o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na sua fé. Ou seja, no exercício da sua fé. Para que pela potência do Espírito Santo, vocês tenham abundante esperança. Vai passar no nome de Jesus. Pastor, está difícil, você não tem ideia. Vai passar, irmão, fica frio, calma aí. Respira fundo, vai aprendendo as lições que Deus está querendo te ensinar enquanto não passa, mas vai passar. Segunda coisa que atrapalha, procrastinação. Pastor, o que é isso? Deixa para depois. Ah, meu irmão, para com esse negócio. A mulher pediu para botar um preguinho lá na parede, você fala, tá bom, querida, daqui a pouco eu coloco. Daqui a pouco passa um dia. Misericórdia. A Helenice olhou para mim agora, sangue de Jesus. Bom, ela não pediu para pregar nenhum prego, isso eu tenho certeza. Prego não. Mas aí, tenta imaginar essa cena. Então lá, o prego para ser colocado naquele lugar. E aí você, né? Ah não, daqui a pouquinho eu coloco. Aí daqui a pouquinho passa um dia. No segundo dia, a esposa chega para você, querido. Ela vem com todo amor ainda, né? Com toda a graça, assim, toda a benevolência do mundo, né? Aquele toque assim da misericórdia que só Deus na causa. Meu amorzinho, você pode pregar aquele preguinho naquele lugar, naquela... Não, pode deixar, meu bem, até o final do dia eu faço isso. E vai o final do dia que nada de pregar. Beleza, chega no final do dia, tá moído, tá querendo ficar mais quietinho no canto dele.
Alguns vão lá para o sofá, estica a perna, ainda quer ser servido, tudo quanto é jeito. Misericórdia, nossa. E aí, passa o segundo dia, no terceiro dia a conversa já muda. Você vai pregar aquele prego lá ou não vai, cara? É mais ou menos assim, porque vai passando os limites, né? Bom, se você não procrastinar, você não vai viver isso. Você não vai ter um problema sobre problema. E eu quero te aconselhar uma coisa. Você que se a tua mulher te pedir alguma coisa, dá uma atenção especial para ela aí, por favor, em nome de Jesus. Tá bom? John Piper. Pastor John Piper disse o seguinte sobre a procrastinação. A procrastinação é uma forma de idolatria. Viu, seus idólatras? Misericórdia. Tem coisa que a gente deixa para depois, não pode, né? Ao atrasar o que precisamos fazer, estamos, na verdade, colocando nossos medos e insegurança acima da vontade de Deus. E o pastor Rick Warren vai dizer o seguinte: procrastinar é roubar o tempo de Deus, que Deus nos deu. Quando adiamos nossas tarefas, estamos desperdiçando oportunidades de cumprir o propósito que Ele tem para nós. Uma terceira coisa que atrapalha muito a gente, e por isso algumas pessoas não conseguem vencer os dias difíceis, a afobação. Olha só que, parece que até contraditório, né? Mas são extremos. Você tem aquele que é pessimista, então vence o pessimismo, se esse é o seu caso. Existem aquelas pessoas que gostam de deixar para depois, no linguajar bem popular e bem chulo mesmo, empurrar com a barriga, vão levando, vamos ver onde que vai dar isso aí. E dá em lugar nenhum, não adianta, não adianta. E existe aquele que é afobado. Ele não é 220, ele é 440. Ele é afobado, ele está aqui, mas ele está com a cabeça lá. Ele não consegue, por exemplo, receber o melhor de Deus para esse momento. É o tipo de gente que quando senta para comer está pensando na janta. Ele senta para almoçar, mas ele está pensando na janta. Meu Deus, o que será que nós vamos ter para jantar? Irmão, pelo amor de Deus, bota essa colher ou esse garfo de arroz e feijão na boca e curta primeiro esse pedaço de frango que você comeu no almoço aí, né? Se sobrou alguma coisa para a janta, Deus abençoe, é bênção, né? Mas, irmão, desfruta primeiro para depois pensar no que virá. Tem gente que já está pensando na pizza depois do culto. Ah, que bênção, irmão, é bênção, eu sei. Mas teve gente que almoçou pensando na pizza. Qual proveito houve nisso? Nenhum. Bom, então vamos lá. Como vencer a afobação? Se você é afobadinho, você vai se identificar com algumas coisas que agora. Coloca para a gente, de forma bem ágil para a gente, Laizinho. Vamos lá. Primeiro, respire fundo. Entendeu? Faz assim, ó. Sabe, dá uma respirada funda, isso faz parte. Isso ajuda a aliviar essa afobação. Pastor, estou respirando fundo, mas estou nervoso ainda. Então, vai para a meditação agora. Medita, ora, pede para Deus luz, traz a graça de Deus, pode passar para nós aí próximo. Vamos na sequência, tá bom? Tente planejar o seu dia, tente olhar. Pastor, como que eu vou pregar aquele prego? Você tem que primeiro entender se a parede é uma parede que é só de bloco, aonde você pode bater o prego e o prego vai beleza aqui, se for um prego de aço, ou se você vai bater aqui na coluna. Se você for bater na coluna, tem que ser com uma furadeira. Você vai ter que dar o início ali de uma forma diferente, porque você não vai conseguir bater um prego normal na parede de concreto de jeito nenhum. Então, observe, você precisa tentar planejar o seu dia, tenta fazer isso. Isso para fugir da afobação, tá bom? Se você é alguém afobado, tenta fazer isso. Coloca, você é metódico? Você é alguém metódico? Eu sou uma pessoa organizada, eu não sou metódico, mas eu sou organizado. Se você perguntar para mim onde as coisas estão em cima da minha mesa, os meus livros estão na minha biblioteca, eu sei onde eles estão, todos eles, cada um. Tem dia que eu fico procurando um pouquinho, mas eu acho logo, não fico lá tanto tempo assim procurando, não. Mas se você tem dificuldade, você tem que planejar o seu dia, como que você vai fazer? Outra coisa, faça pausas regulares para poder, sabe, respirar, pensar se você está conseguindo fluir. Passa o próximo para nós aí, por favor. Olha aí, tente limitar as distrações, cuidado com esse negócio de celular. Você vai querer bater o prego na parede com o celular na mão, irmão, não vai dar certo. A não ser se for para fazer uma pesquisa lá no Google, como bater o prego na parede. Aí o cara é bom, hein? Chegar num ponto desse, só Deus na causa, misericórdia. Pensa um negócio desse. Google, como é que eu faço para bater um prego na parede?
Seu ordinário, você não aprendeu isso ainda? Está respondendo para mim, misericórdia. Está com 50 anos, ainda não aprendeu? Que negócio que é esse? Ah, lá, vamos lá. Faça exercícios físicos regularmente. Tem gente que não gosta muito disso, mas ajuda a dar uma desestressada, viu, irmãos? Ajuda a vencer a afobação. Tira a bronca lá, puxando uns ferros, que tudo passa, né? Você é meio afobadão, vai lá e... Mas cuidado para não se matar, pelo amor de Deus. Cuidado, né? Cuidado. Vamos lá, outro item aí, vamos passar para a gente, dedique tempo para refletir. O outro item ainda, mantenha o foco no presente. Eu estou tão preocupado com o que vai ser. Não, mantém foco no hoje. Hoje é o que você tem de concreto. É o dia de hoje, amanhã não está na tua mão. Aí, abre os olhos, presta atenção. Nossa, mas no ano que vem, que ano que vem, irmão? Hoje, é agora. Para de, ficar com esse negócio, com essa neura de, meu Deus, como que vai ser, e se acontecer isso, espera acontecer, que daí a gente resolve. Tem coisa que a gente tem que esperar acontecer, não é simplesmente ficar... Eu não estou dizendo que você não pode ser prudente, eu não estou dizendo que você não pode planejar, eu não estou dizendo que você não deva, saber onde você está pisando, mas eu estou falando de um estilo de vida que tem uma relação muito mais com o contentamento com o que se vive hoje, do que com as incertezas do amanhã. Deu para entender? Amém? Em nome de Jesus? O que você tem de concreto que gera alegria na tua vida hoje? Usufrua disso, aproveita disso, agradeça a Deus por isso. Vamos lá, dedique tempo para refletir, mantenha o foco no presente. E, por penúltimo, não converse com qualquer pessoa, converse com pessoas sábias. Tem gente que não vai acrescentar nada na tua vida, foge desse tipo de gente. Gente com conversa fiada, gente com conversa boba, gente que gosta de falar da vida dos outros, gente que gosta de criticar, que gosta de, cuidado. Não gaste o seu tempo conversando com gente boba, não. Converse com gente prudente, com gente sábia. E o último aqui, confie em Deus o tempo todo. Assim você vai vencer a afobação. Confie em Deus o tempo todo. Aí eu confio mais ou menos. Não, irmão, você tem que confiar em Deus todo tempo. O tempo todo você precisa confiar nele. Inquestionavelmente. Aconteça o que estiver acontecendo. Se a guerra estourar contra você, você continua confiando em Deus. Se estiver vivendo o tempo de paz, continua confiando em Deus. Se estiver vivendo um momento de perda na sua vida, continua confiando em Deus. Se estiver vivendo um momento de turbulência na sua vida financeira, continua confiando em Deus. John Piper vai dizer o seguinte ainda sobre a afobação. A afobação é um sinal de que estamos confiando mais nos nossos próprios esforços do que na soberania de Deus. Liberte-se da pressão e entregue-se à sua paz, a paz de Deus. Amém? Pastor, estou vivendo um momento tenso na minha vida. Quem está vivendo um momento tenso na sua vida, não precisa ter vergonha. Fica de pé onde você está, no nome de Jesus. Não tenha vergonha, fica de pé. Fica de pé agora onde você está. Você não precisa vir aqui na frente, só fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Vocês estão vendo essas pessoas em volta de vocês? Levantem-se e cubram eles agora. Os membros aí da igreja, os participantes, cheguem perto de alguém. Alguém perto de alguém, por favor. Vamos lá, rapidão. Cola aí, nos visitantes, Larissa. Se você ficou de pé e não tem ninguém perto de você, levanta a mão aí que vai chegar alguém. Tem alguém que não está perto de você? Quem que ficou de pé e não tem alguém perto? Vamos lá. Henrique, faça favor, ora com aquele casal ali, no nome de Jesus. Pastora Simone, Ulisses, olhem aqui. Quem não tem alguém perto de você, que levantou? Vamos interceder por essas vidas em nome de Jesus? Vamos declarar a bênção? Você vai orar agora, como igreja, ore abençoando a vida desses irmãos, ore declarando bênção sobre eles, ore declarando que vai passar, ore declarando cuidado, a bênção, a paz do Senhor, em nome de Jesus. É um momento tenso que essas pessoas estão vivendo, então nós vamos abençoá-las, pedindo forças, pedindo livramento, pedindo guarnição dos céus. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida desses irmãos que estão de pé. Só o Senhor sabe os problemas enfrentados por cada um deles. Só o Senhor sabe as dificuldades, as dores da alma, o sofrimento que tem se estabelecido sobre os corações desses queridos. Mas como igreja do Senhor Jesus, nós abençoamos essas vidas. Nós declaramos a paz que excede a razão, que excede o entendimento, e pedimos que dos altos céus o Senhor resplandeça o teu rosto e a tua glória sobre a vida de cada um. Como igreja do Senhor Jesus, nós abençoamos a todos
No nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Amém? Podemos glorificar o Senhor? Podemos melhorar? Podemos glorificar mais intensamente? Aleluia! Pode se assentar. Observe o que eu vou te dizer agora, no nome de Jesus. Nós oramos pela sua vida. Agora você precisa alcançar a paz que excede a razão. Pode ser que o problema ainda esteja aí, mas você vai caminhar em paz diante do seu problema. No nome de Jesus, é o que nós declaramos aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, uma outra coisa tão importante para vencermos os dias difíceis: adote um estilo de vida com pensamentos elevados. Tem que ter pensamento do céu, não adianta ter qualquer pensamento. Olha só o que a palavra de Deus diz para nós. Olha só, Colossenses 3, 1 e 2 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, aí eu pergunto, quantos aqui estão na comunhão com Jesus? Então você já ressuscitou com Jesus. Isso é fé. Você já aceitou Jesus, isso é fé, você já vive isso. Volta o texto para nós, por favor. Eita Deus, misericórdia. Enquanto o pessoal vai ajeitando ali, eu leio aqui para vocês. Colossenses vai dizer o seguinte para nós: portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Preste atenção agora. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Pensa no que é do alto, irmão. Isso é pensamento elevado. Pensa em coisa boa, pensa no que Jesus faria. É muito fácil quando a gente tem uma decisão à nossa frente. É mais ou menos assim: em teus passos, o que faria Jesus nesse momento? Quando a gente consegue alcançar a resposta às perguntas que vão surgir e pensarmos como Jesus pensaria sobre aquilo, fica muito mais fácil. Em 5 dicas importantes aqui para termos pensamentos mais elevados. Leia bons livros, para que os seus pensamentos sejam elevados. Principalmente, o livro dos livros. Você precisa ler a sua Bíblia, irmão. Pastor, mas eu não tenho Bíblia, eu tenho no smartphone, não tem problema ler. É importante que você lê. Né? Tem muita gente que está deixando de lado isso. Eu uso bastante no tablet, no celular, mas eu gosto muito. Né? No dia, agora, no meu aniversário recente, a Betel me deu uma Bíblia, né, do Thomas Nelson. Que Bíblia extraordinária, uma Bíblia de estudo. Esse eu deixei lá em casa. Às vezes eu chego no final da tarde, tem alguns textos, né, que são mais complexos, e aí eu vou lá para os comentários que existem ali, vou pegando, vou lendo, vou estudando. Como é gostoso, né? Muito bacana. Mas você precisa ler bons livros. Quer ter pensamento elevado? Vai ler Harry Potter? Desculpa se você gosta. Desculpa, tá? Perdão. De repente tem alguém que gosta aí, mas vai ver livro de bruxaria, vai ficar meio bruxado, né? Vai ficar a cabeça meio bagunçada. Não, pastor, eu gosto de ler. Eu estou lendo o quê? Paulo Coelho. Misericórdia. Sangue de Jesus. Não sei que lá de Frida, né? E Alquimista, e aí vai. Sangue de Jesus, né? Pastor, gosto tanto também de escutar umas músicas que você está escutando. Raul Seixas e por aí vai. Aí você está maluco, beleza, meu irmão. Misericórdia, sangue de Jesus, né? Eita Deus. Leia bons livros. Leia o livro dos livros, a palavra de Deus. Outra dica: ande com pessoas que têm pensamentos elevados. Uma outra dica: faça coisas elevadas juntos dos heróis da fé. Posso te fazer um apontamento aqui? Aqui dentro tem muito herói da fé. Aqui dentro tem muito herói da fé. Eu sou tão abençoado pela vida desses homens e dessas mulheres, esses heróis da fé. Para mim são heróis da fé. É gente que está aí lutando, que está se esforçando, que está firme na fé, que está tomando cada burdoada, que está passando por problemas assim, dificílimos, mas estão de pé. Estão de pé, estão firmes, estão vencendo as dificuldades. Para mim são os heróis da fé que Deus coloca aqui. Uma outra dica: decida romper com os seus maus pensamentos. Isso é um exercício diário. Outro dia eu falei aqui que eu tive um mau pensamento. Pastor, aí tem gente que olhou meio assustada assim, né? Pastor, tem mau pensamento. Eu falei, gente,
Sou de carne e de osso, tive um mau pensamento, e o que eu fiz? Eu abracei o mau pensamento? Não, eu desvencilhei o mau pensamento. Eu tirei aquilo da minha mente, eu desfoquei, eu comecei a orar, eu comecei a buscar. Eu comecei a pedir para Deus, Deus me ajuda a vencer esse mau pensamento. Todo mundo tem mau pensamento, todo mundo tem. Quem diz que não tem, não entendeu o que é vida ainda. Todo mundo tem mau pensamento. Se eu pedir para levantar a mão, eu acredito que se não todos, a grande maioria vai levantar um, porque em algum momento da vida, basta acontecer uma situação, por exemplo, de uma injustiça na sua frente, que vem um mau pensamento. Você fala assim, se eu tivesse um pedaço de pau aqui na mão, resolvi isso rapidinho. É um mau pensamento, você vai querer exercer o seu juízo. É o mau pensamento, concorda? Sim ou não? Embora que o outro possa merecer, mas é um mau pensamento, você não deve fazer isso, não é justiça com a própria mão. Então decida romper com os maus pensamentos. Uma outra dica aqui, mantenha íntegra a sua comunhão com Deus e abandone o pecado. Como que eu posso fazer isso? Pensando nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Um conselho que o texto diz, pensai nas coisas do alto. Pensai. Você tem que gastar o seu pensamento com coisa boa, coisa boa. Você está vendo, sabe, a viola em caco na sua frente. Tira o foco, irmão. Não fica só pensando naquele negócio ruim, não. Daquilo que está se arrebentando na sua frente. Eu sei que não é fácil. E você está razoando, quem sabe dizendo assim, pastor, mas você não sabe o tamanho do meu problema, da minha dor. Mas eu estou aqui tentando te ajudar, sabe, ter uma vida mais leve, a vencer a sua dificuldade, sabe, passar por ela com mais leveza, pelo menos, porque é certo que todo mundo vai ter que enfrentar dificuldade, irmãos, mais hora, menos hora, mais dia ou menos dia. Outro item, quero colocar aqui, a gente pula essa citação de John Piper, vamos avançar porque o tempo está remindo, né? Como vencer dias difíceis? Em terceiro lugar, permita que Deus o guie quando os dias forem difíceis. Salmo 32, 8 diz o quê? Eu instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, eu aconselharei e cuidarei de você. Irmão, olha só, será que a gente está de fato aberto para receber a instrução, o ensino que vem de Deus? Olha para os passos que o texto apresenta para nós. Observe, primeiro eu recebo instrução a partir do ensino, instrução a partir do ensino. Tem gente que não gosta de aprender. Tem gente que não gosta de sentar para aprender, mas observe, primeiro o texto fala, eu instruirei e ensinarei, isso significa que, primeiro passo é instrução com base no ensino. Segundo, direção, nós recebemos direção que vem do céu. Olha só, eu ensinarei o caminho que você deve seguir, isso significa direção. E o texto vai falar de dois outros elementos muito importantes, o último é o resultado de tudo isso. Ele vai falar sobre conselhos, então nós precisamos receber os bons conselhos que vêm a partir das instruções geradas pelo ensino, que são direção para a nossa vida. Se são conselhos bons, abraça em nome de Jesus, abraça. A gente só é abençoado quando as pessoas querem nos dar bons conselhos. Agora, se é conselho furado, você sabe, você vai discernir. Você não é bobo, você sabe quando tem gente que chega para você para te dar um mau conselho. É mais ou menos assim, está em crise no casamento, uma pessoa com um bom conselho, senta com o teu marido e ajusta lá as velas do barco para vocês continuarem seguindo adiante. O mau conselho, enfia o pé naquele miserável, bota para andar, está perdendo tempo, você é uma pessoa muito boa para sofrer. Olha, você tentou, você esgotou, você foi até o fim, não tem nenhuma situação que justificaria uma separação, acredita, diferente disso, você não tem que ficar sofrendo para o resto da sua vida. Amém, irmão? Amém. Gente, eu vi um amém assim, mas um amém meio, sabe, duvidoso, não é não? Amém, gente? Amém. Ou alguém que gosta de sofrer e quer sofrer para o resto da vida? Não, ninguém quer. É lógico que você não vai jogar um casamento no lixo, você não vai desfazer de um relacionamento assim, sabe, sem ter de fato uma coisa que justifique a isso. Mas cuidado, e a gente recebe então o que é de Deus? Recebe cuidado de Deus. Quando nós recebemos instruções e aprendemos, nós temos direção a partir dos conselhos, e então nós recebemos o cuidado de Deus. Eu quero receber o cuidado de Deus. Então você precisa se assentar para ouvir os conselhos de Deus. Você precisa de se sentar no culto, você precisa de ouvir o que é falado aqui, você precisa de absorver o que é compartilhado daqui e a partir daqui. Você precisa participar do CTM, você precisa crescer a partir do ensino,
Isso é muito importante para a sua vida. Robert Morris, ele disse o seguinte, olha só que interessante: permitir que Deus nos guie é abrir mão da ansiedade e da preocupação. Quando nós entregamos os nossos planos a Ele, encontramos paz e uma nova perspectiva sobre o futuro. Amém? Graças a Deus. Diga graças a Deus. Vamos lá, avançando para finalizar. Como vencer dias difíceis? Decida a crescer com as dificuldades. Romanos 5 vai falar sobre isso. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem aqui consegue gloriar-se nas tribulações, levanta a mão aí e glorifica de pé. É difícil, vamos ser sinceros, sim ou não? Qualquer um na sua sã consciência, eu acho que vai ter dificuldade de fazer isso. Eu teria. Mas Paulo está nos ensinando, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deixe a sua dificuldade gerar frutos, 3 frutos. Diga perseverança, caráter aprovado e esperança. Se você, depois de passar por problema, não tivesse se tornado alguém melhor, tem alguma coisa errada com você. Muito errada. Ou o seu problema vai te tornar alguém melhor do que você é, ou ele vai te tornar alguém pior do que você é. Não tem outra opção. Alguém mais ou menos não vai, mais ou menos é para menos. Você vai cair para o lado ruim, não adianta. Você vai pender para o lado ruim, a sua natureza é assim. Então vou repetir, você precisa deixar Deus gerar frutos na tua vida a partir das suas dores, dos seus problemas. E nós precisamos receber perseverança, ter um caráter aprovado, e então desfrutarmos da esperança. O que eu quero dizer diante de tudo que já foi dito aqui nessa noite, é que você não pode desistir, em nome de Jesus. Você não pode desistir, você não pode desistir. Você não pode jogar tudo para o alto. Você não pode jogar tudo para o alto. Você não pode simplesmente, deixar de viver os propósitos de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, gente? O bispo T.D. Jakes, ele disse o seguinte: as dificuldades são parte do nosso processo de crescimento. Elas podem nos moldar de maneira que nunca imaginaríamos e nos preparar para o que Deus tem reservado para nós. Os seus problemas estão lhe preparando para alcançar os propósitos de Deus, em nome de Jesus. As suas dores. E a minha última palavra aqui nessa noite: como vencer os dias difíceis? Declare e guarde a sua fé e reafirme a sua fé. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nossa terra não é essa e o nosso destino final é o céu. Nós somos e vivemos de forma gratas e felizes porque sabemos que o melhor ainda está por vir. Agora tem um alerta do apóstolo Paulo para mim, para você, que eu quero que você abra o seu coração. Observe, o sistema que nós vivemos, ele tenta nos intimidar e fazer com que a gente não testemunhe da nossa fé. E você precisa ter coragem para testemunhar da sua fé diante dos nãos que o mundo vai dar para você mesmo. Quando a gente conversa com as pessoas lá fora, tem muita gente que acaba tendo conhecimento de quem nós somos, porque o nosso testemunho fala. Sim ou não? Estava conversando com uma pessoa outro dia e ele falou assim: você é alguém diferente, você é religioso? Eu falei: sou. Mas que tipo de religioso você é? Eu sou um pastor. Ele olhou assim e falou: você é pastor? Eu falei: sou pastor. Ele falou: interessante, por isso que você tem um pensamento diferente sobre as coisas, né? Eu falei: eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que é por isso. Bom, os dias vão passando e a gente continua no nosso convívio. E a pessoa começa a notar que o que ele vive continua sendo a sua regra de vida. É mais ou menos assim: eu já acredito no que eu acredito, eu não preciso do que você acredita. Em algum momento, a pessoa ela tenta colocar para você aquilo como o melhor pensamento, o melhor estilo de vida. Só que assim, a pessoa não acredita nem em Deus. Eu tenho 2 opções.
Ficar quieto e dizer, você está certo, eu vou me omitir. Ou simplesmente dizer, olha, esse é o seu pensamento, mas existem outros pensamentos que são muito importantes. E eu tenho alguns deles. Diferente. Você abriu um leque para conversar com a pessoa. E aí você pode compartilhar da sua fé de forma inteligente e sem ser agressivo. Você não precisa ser agressivo. Você não precisa fazer de outra forma, senão com muito amor e com muita gentileza. Mas eu quero lembrar cada um de vocês das palavras de Paulo, para a gente fechar essa palavra aqui nessa noite. Depois eu quero orar por vocês que estão passando por dificuldades. Eu sei que a gente já orou, mas eu sei que há situações mais específicas aqui. E nós vamos apresentá-las diante do Senhor. Eu finalizo com esse texto, essa mensagem de hoje. 2 Timóteo 2, 8 a 13. Vai dizer o seguinte para nós. Lembrem-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos. Para um pouquinho, respira fundo e entenda. Quem está escrevendo o apóstolo Paulo, ele está preso e está em sofrimento. Mas ele está dizendo que a palavra de Deus não está presa. Agora, observe as palavras do grande apóstolo. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com alegria eterna. Esta palavra é digna de confiança. E o que eu quero que você guarde no seu coração é isso. Se morremos com Ele também viveremos. Amém. A gente já morreu com Cristo Jesus. Nós já estamos, pela fé, ressuscitados com Cristo Jesus. Mas observe, irmão, se perseveramos com Ele, também reinaremos. Olha que promessa tremenda. Nós vamos reinar com Cristo Jesus. Agora observe, se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Qual é a minha última palavra aqui nessa noite? Diante da sua maior dificuldade, não negue a sua fé. Não negue a sua fé. Fique firme no Senhor. O que você está vivendo vai passar. Você vai celebrar para a honra e glória do nome do Senhor. Você vai conseguir dar um brado de alegria, de júbilo. Você vai levantar a bandeira e vai cantar o cântico de alegria, de salvação. Você vai passar. Você vai viver algumas provas, vai. Você vai ter que enfrentar algumas situações, vai. Mas eu quero dizer que em todas as situações o Senhor estará ao seu lado. Ele é fiel e justo para estar do nosso lado. Ele não vai nos desamparar. Irmãos, eu não conheço um justo na face dessa terra que foi desamparado pelo Senhor. Pode até ser que, como nas palavras dos salmistas, a gente tem aquela sensação de que parece que Deus não vem logo, parece que Deus não vem depressa. É normal, os salmistas viveram isso. Você já viveu isso, já teve um período intenso de clamor, de oração e falar assim, Senhor, vem depressa. Como o salmista diz, não fiques surdos, não fiques indiferente ao meu sofrimento. Eu sei que tem gente aqui que ora desse jeito. Eu sei que existem sofrimentos aqui nesta medida ou nesta proporção. Mas o que você precisa entender é que Deus te trouxe aqui hoje, para que você ouça que Ele está do teu lado, e que Ele não vai te abandonar, e que Ele segurará nas suas mãos, e vai te conduzir por águas tranquilas por amor ao nome dEle. Irmão, não é porque você é bonzinho, não é porque você é uma pessoa correta, é porque o nome dEle vai ser exaltado através da tua vida, e porque Ele pode todas as coisas, e porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece.